Com o Zubeldia, foram quase todos jogos difíceis, equilibrados, mas o Zubeldia ainda não ganhou do Abel. O primeiro jogo que o Zubeldia faz como técnico do São Paulo em São Paulo é contra o Abel no Morumbi 0-0. E depois ele não jogou mais no Morumbi contra o Abel, sempre foi no Allianz. E eu estava buscando aqui algumas semelhanças nas formações para a gente tentar identificar o que ele pode fazer de diferente, se é que ele vai fazer alguma coisa de diferente nessa partida. Ele tem muito menos opções e munição que o Abel, mas ele, nesses confrontos, ele buscou dificultar ao máximo, cada vez com alguma coisinha nova, a situação para o Palmeiras. O que tem em comum nos 3 jogos do Allianz Parque, que o Zubeldia perdeu 2, uma derrota por 2-1, aquele gol do Flaco Lopes no finalzinho, e esse gol do Rafael Veiga de pênalti, no pênalti polêmico do Vitor Roque, teve um empate 0-0 no Paulista também. Nas 3 ocasiões, o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Na derrota do Flaco Lopes, o time inteiro reserva 3 zagueiros. Na partida do 0-0, um time sem o Lucas e o Oscar, 3 zagueiros. E na derrota na semifinal do Paulista, pênalti do Vitor Roque, 3 zagueiros de novo, com a surpresa do Oscar como volante, né? Agora, curiosamente, das 3 ocasiões, ele tem mais jogadores disponíveis, mas quase todas as novidades, possíveis novidades, não estão bem ainda fisicamente. Então isso traz um dilema para o treinador, né? Talvez se o jogo fosse no Morumbi, torcida única, gramado natural, campo do São Paulo, ele colocasse, por exemplo, o Lucas de início. Era uma possibilidade. Ele não, dificilmente vai fazer isso lá. Então acho que a tendência é ele repetir mais ou menos a formação que vem jogando fora de casa, na ausência dos titulares, do Lucas, do Pablo, do Oscar, enfim. Então acho que vai ser essa a estratégia, imagino. E aí eu não sei como funciona exatamente, e acho que a gordura do Palmeiras na Libertadores, ela é ainda maior, vamos combinar, né? Porque ele já é o primeiro, ele é 100%, né? O São Paulo ainda não é o primeiro, ele não está 100%. E embora as duas equipes estejam devendo um pouco como mandante, como visitante, elas não estão, né? Para os torcedores nessa temporada toda, o São Paulo também não está devendo como visitante, está devendo como mandante. Eu imagino que o São Paulo vá com tudo e com todos na quarta-feira contra o Libertad. Então significa... Tem muitos ingressos esgotados para esse jogo também. Significa que o Oscar, que pode até voltar à lista de relacionados contra o Palmeiras, contra o Libertad ele vai jogar, se não no início, o Lucas vai jogar no início contra o Libertad. Imagino que ele faça uma escalação mais próxima da que vem jogando contra o Palmeiras e um pouco mais diferente, mais experiente, até porque o Libertad é um outro time em relação ao Palmeiras. Embora o Libertad seja um time físico também, tem vários jogadores mais veteranos, vários. O Palmeiras só tem puro sangue, velho. Para você jogar com o Palmeiras, além do time ser bom, você tem que competir fisicamente. Senão não adianta nem entrar em campo, né? Lembrando que a goleada, o Zubeldia nem estava por aqui, estava no LDU, aquele 5-0 do Dorival, além da questão da mobilização, talvez tenha sido o time mais técnico que o São Paulo escalou. Rafinha, Rames, Lucas, Luciano, 5-0, certo? Então, para jogar com o Palmeiras, você precisa competir fisicamente. E ainda mais com esses detalhes, o Márcio já trouxe. Alguns já descansaram no Paraguai. O Piquerez, que é sempre uma preocupação do Zubeldia, ele descansou no Paraguai. O Zubeldia, às vezes, joga com a dobra de lateral ou não sei quem para barrar o lado esquerdo do Palmeiras. Então, eu acho que o mais interessante desse jogo é justamente a estratégia de 2 técnicos, um que já tem um tempão, outro que tem um ano, que já tem também algumas sacadas, vem sendo assim, e eu acho que vai ser, de novo, agora jogador por jogador a gente vai fazer o cara a cara, não tem comparação, né? A questão, o São Paulo pode equilibrar na estratégia, como fez algumas vezes nos confrontos recentes. Vessa, fala aí, o que um neutro fala, que é mais importante ganhar no fim de semana ou no meio da semana? Em qualquer condição anterior seria no meio de semana, só que os dois, na teoria, não precisam tanto mais, né? Por isso que para mim fica maior o jogo. O meio de semana
eu sei que é difícil falar isso de uma Libertadores, com os estádios cheios, mas fica mais esvaziado porque os dois estão classificados. Enfim, eu sei que o São Paulo ainda não bateu o primeiro lugar, mas o torcedor de São Paulo que vai quarta-feira sabe que vai numa situação muito mais tranquila do que se imaginava quando faltava 2 rodadas para acabar. Sei lá, começou a fase de grupos, faltam 2 rodadas. E acho que o São Paulo vai precisar de alguma coisa, talvez 2 vitórias, no mínimo uma vitória e um empate, e já chegou no cenário mais tranquilo. E o Palmeiras nem se fala. Então, o jogo de domingo, eu acho que vai ser tratado pelas 2 comissões técnicas de uma maneira muito grandiosa, como se nem tivesse quarta-feira, sinceramente. Eu vou segurar alguém para quarta. Isso só vai acontecer ou se o cara tá voltando de lesão ou por conta do sintético no joelho ali de um Oscar, de um veterano. Senão ia todo mundo pro jogo. Esse jogo é no Morumbi, domingo, com todo mundo à disposição. Ia todo mundo pro jogo, todos, dos 2 lados, eu não tenho a menor dúvida. O São Paulo está tendo dificuldade para enfrentar o Palmeiras como visitante. Eu até olhei aqui nos últimos 9 jogos, o São Paulo ganhou só 1. Eu acho um número bem relevante, só ganhou aquele da Copa do Brasil. De 9, ganhar 1 só. Eu sei que visitante é mais difícil, mas me chama a atenção. Então, Mas é o simultâneo para o Palmeiras. Tem muita dificuldade de ganhar no Morumbi. Invertido, né? os dois também têm essa coisa da inversão. Corinthians e São Paulo está parecido também, né? Então, parecido também. O São Paulo é um pouco assim. Acho que o Santos é o que está mais dividindo com todo mundo, eu acho, um pouco, né? E então, acho que o São Paulo vai jogar com todo mundo. E esse quase todo mundo é muito difícil, por incrível. O Arnaldo falou um pouco, o quase todo mundo do São Paulo não é igual ao quase todo mundo do Palmeiras. Porque as condições desse todo mundo do São Paulo, vários deles ainda não é ideal. Daqui 25 dias, 20 dias, talvez tenha o Pablo Maia já para encarar, um Oscar para encarar, o Lucas para encarar, e o jogo seria diferente para esses caras. E aí vai parar o... Só que aí vai parar. o campeonato. Só que vai parar o campeonato. Vai acontecer isso. Então eu acho diferente nesse sentido. O do Palmeiras não. O todo mundo, ou quase todo mundo, esses caras estão muito bem. Talvez quem? Menos o Marcos Rocha, que agora vai voltar, talvez o único. O Paulinho, o restante, que tá entrando em forma agora. Mas você já vê que o entrando em forma dele já tá indo pro quê? O 6º jogo? Sim. Já é que o Abel não tá usando. Mas numa condição normal, ele já estaria em 5, 6 jogos. Então, aí não sei. Se tivesse desesperado, talvez. Se não tivesse outros jogadores, ele fosse o único cara. O Palmeiras, aliás, nós soubemos aqui na quarta-feira, e ontem só que o Globo Esporte publicou o plano do Paulinho e tal, vocês estão vendo o programa, na quarta-feira já descobriram isso. O planejamento do Paulinho são 35 minutos. Até 35 minutos por jogo. E vai ainda mais uns 2 ou 3 jogos até ele estar completamente liberado pelo médico, pelo departamento médico, lá no Núcleo de Saúde do Palmeiras. Falar, agora está liberado, ele reagiu bem, né? Porque a contusão dele, ela tem uma origem, que a gente fala muito da fratura por estresse, mas tem uma membrana que permeia ali o osso e ele tinha essa inflamação, não cuidou e foi piorando até gerar a fratura. Então, se você não cuida disso direito, essa inflamação pode voltar. E já teve uma fratura. Então, é por isso que o Palmeiras está tendo cuidado, até do meu modo de ver, até um pouco excessivo e tal, mas está tendo esse cuidado para que o jogador não desenvolva. Tem um nome científico, que eu não vou me arriscar, mas é a chamada canelite, tá? Eu era caneludo jogando bola, mas canelite. É que, convenhamos, com o elenco que o Palmeiras tem, é muito mais fácil você fazer esse tipo de coisa do que para o São Paulo. E ganhando, né? Isso, e ganhando, porque ia ser um inferno. Por que não vai para além? Tá perdendo, né? Cara, então, fala. A Libertadores da América, nesse momento, já rendeu ao Palmeiras 3 milhões de dólares, ao São Paulo também pela classificação, mais 330 mil por vitória. O São Paulo ainda não está classificado, né? Não, na verdade, o 3 de dólares é por participar da fase de grupos. Tá. É $1 milhão por jogo como mandante. Isso. E mais esses... Mais 330 mil dólares por vitória. O que dá mais $1.300, $1.400. Caramba. Tá dando uns 25 milhões de reais já. Bastante dinheiro, hein? É muito dinheiro. Ó, pergunta para os 3 aqui. E para você que está em casa mandando mensagem no chat do YouTube. Você fala o time que você torce e se você topa a minha proposta aqui. São Paulino, topa perder domingo e ganhar a quarta? Mesma pergunta para o palmeirense. Palmeirense,
topa perder domingo e ganhar a quarta? Hã? Perde no Brasileiro e ganha na Minha Libertadores. resposta é não, porque os dois estão resolvidos meio para quarta-feira. Não. Ficou grande o jogo de domingo. Não. Se os dois precisassem muito da vida... A opção é o contrário. Ganha domingo e perde quarta. Sim, Eu fecho. os dois estão de boa na Libertadores. Então tá falado. Para os dois, talvez seja isso. Tá sim. Então tá falado qual jogo é mais importante. Qual É, jogo o de todo mundo... domingo. Pra mim, Qual eu jogo tenho deve certeza. colocar mais energia? Assim, né? Friamente na questão da rivalidade, um é líder do campeonato, outro está numa situação delicada no campeonato, e da tranquilidade na Libertadores. Mas é aquilo. Eu acho que por os dois, a Libertadores não é a simples classificação. Os dois vão querer as melhores colocações, os dois estão pensando na Libertadores. Então, acho que eu não imagino o São Paulo ou o Palmeiras tirando o pé no Não, meio da mas não semana. dá. Mas nem domingo, porque a sequela Então, pro São mas- Paulo de perder o jogo é muito maior. Sim, sim. Isso. Por causa da posição na tabela. Sim, sim. Sem Se dúvida. a gente for olhar... Se o Palmeiras for ultrapassado na liderança, vai ter um barulhinho também. Sim, vai, mas veja, não, nós estamos falando de liderança e de olhar para rebaixamento. Claro. Porque é o que eu tô falando de empatar muito. Mas pro Entendeu? São Paulo a vitória teria, no clássico, teria um sabor. Nossa. É improvável, né? Você vencer como visitante um clássico em São Paulo é um resultado improvável. E o Palmeiras ainda mais. Venceu o Palmeiras. Ainda mais. Deixa eu pôr um pouco mais improvável. Improvável. Então seria uma vitória fora da curva, né? E domingo tá mais importante, são 5 times invictos na Libertadores. O Palmeiras e São Paulo são 2 dos 5. River, LDU e Central Córdoba são os outros 3. Então, num cenário que você chega num clássico desse, invicto numa Libertadores, com a pontuação que os dois têm, eu não tenho muita dúvida que domingo é muito mais importante que quarta. Luiz Gama, Tirone, você é ridículo. Não. Torcedor Concordo. nunca topa perder, quer sempre vencer. Então, mas aí fica fácil, Luiz. Mas você quer que todo mundo vence tudo? Não. Não tem Né? jeito. Tem jogo que você uma ganha, hora tem jogo que você perde. perde. É assim que é o futebol, não é? É por isso que eu perguntei. Sim. A minha pergunta é para a gente determinar qual jogo que está todo mundo de olho dentro dos clubes. Por exemplo, E sairia parece que- fumaça da minha cabeça se você falar isso do Inter, por exemplo. Então Ele fala. vai- ele Então vai- Fala isso, só Então pra fala ver a do Inter. fumaça. Vai, Não, ele vai deixar abrir um monte de gente abrir ponto no Brasileiro ou ele se ferra na Libertadores? Aí a fumaça sai da Inter cabeça. complicou, velho. É duro responder pro Inter, né? Mas pro São Paulo e Palmeiras me parece simples de responder. Não, é porque do Inter aí você teria que fazer uma opção para onde Então, você vai. O que eu então- prefiro é a Libertadores. Eu prefiro. Eu vou deixar os outros ali abrir demais no Brasileiro ou eu vou me ferrar na Não, Libertadores? É mais difícil Mas responder sinceramente isso. pro Inter eu faço, para mim é fácil. É quarta-feira. Né? Sim. Não É o tem que eles vão dúvida. fazer, ainda mais no sintético. Vai abrir mão lá do Botafogo. Vai Mas jogar aí, com Arnaldo, reserva. e pro São Paulo? Com todas as ponderações. É o sintético, vai machucar os jogadores, vai não sei o quê, e bababi e tal. sabe que eu não acho tão- Esvaziar o jogo de Não. domingo é uma alternativa. Não, acho que não é. A questão é que pro São Paulo não é tão difícil. Os jogadores mais, o Mancini gosta dessa palavra, mais talhados para jogar como visitante contra o Palmeiras, o sintético, são os que estão jogando. Os jogadores para jogar contra o Libertad no Morumbi, 50 mil na grama natural, são os que estão voltando. Não, mas eles não estão 100% para voltar. Então, mas o não tem muito Lucas, essa o dúvida. Lucas, assim, Não, o mas Lucas então- deve começar jogando contra o Eu sei, Libertad. tá bom, Então, mas ele pode entrar alguns Deixa eu falar um minutos. cenário hipotético, então. Vamos que o jogo de domingo tivesse valendo a liderança. Tava lá os dois com 15 pontos na liderança do campeonato. Dane-se o Libertad. O São Paulo, Põe todo o São mundo Paulo lá, não faria tem que isso. pôr, cara. O São Paulo Não. jogaria com o Lucas. Mas eu com entendi, sei lá quem. o Arnaldo Não, quis com o dizer Lucas que tá não, porque ele tá simples. voltando agora. O que o Arnaldo quis dizer que tá simples de resolver, mas se fosse invertido, Libertad na sintética e o Palmeiras na normal, aí sairia fumaça da sua cabeça. Ou se fosse agora o Libertar no Isso, sintético no final de isso, semana é isso que eu tô e o dizendo. Palmeiras na quarta-feira. Aí Eu tô sairia falando, fumaça. o cronograma como o Paulinho. O histórico de O Paulinho contusão. e o Lucas. Tipo, Então, mas ele- concorda, mas só que tem uma diferença. O Palmeiras, se não jogar o Paulinho, tudo bem. Isso. Joga o Maurício, mas, joga não então, sei mas quem. o Tirone, você viu o que o Mancini falou? Por que o Paulinho pôde seguir esse cronograma tranquilamente? Porque o tem um monte de jogador. Não só, porque o Palmeiras Tá não ganhando. perde. E o São Paulo? Não Por que perde. os caras não voltaram até agora? Porque o time não perde. Certo. Aí você atrasa. Você atrasa. Você não tem Atrasa, pressa. Você Tem- atrasa. tem urgência. Atrasa não, Você você atrasa, faz não, o você- correto. Você não exato, tem urgência. atrasa no Você sentido- não acelera, você é o postera. contrário. Não acelera, Você não exato. Você não acelera. Queima É o que tá etapa. acontecendo no Santos. Vai, Neymar, volta, tô precisando de você. Você fica o tempo inteiro desesperado. É, precisando não de queima alguém. etapa, é o correto. Agora,
Independente do sintético ou não, que é uma reclamação justa até, tudo bem. São Paulo tem trauma histórico, os jogadores se machucam muito lá, foram 3 contusões graves. Não, foram mais. Não, graves, não foi de lesão articular? Mais. Vamos lá. Ferrarese, Galopo, Wellington, Caleri, Lucas. Não, o Lucas. Pancada, não foi não, lesão. Mas esses outros 4... Tudo bem, 4, beleza. E, curiosamente, né, jogadores do Palmeiras, lesão articular, só o Dudu. E jogam lá direto. Mas, enfim, entendo isso. Agora, não é só uma questão da lesão em si. Vamos além. Para jogar com o Palmeiras, você precisa de competir. Isso. E, para mim, as opções do Zubeldia, as últimas, foram boas nesse sentido. Entendeu? O Luciano joga lá de qualquer jeito. Pode ter sintético, sem sintético, buraco, cupim no campo, ele joga. Então é um jogador que tem que jogar. O André já jogava, certo? Então é um jogador que tem que estar nesse escopo, que, como o Arnaldo bem disse, já estão jogando. Então, independentemente do jogo de quarta-feira, o Lucas entrou, parecia eu entrando num jogo de futebol. Ele está completamente fora. Não é gordo. Ele está fora de tempo, de ritmo. É normal. Quarta até melhorou, né? Quando ele voltou no primeiro jogo contra o Fortaleza, entrou muito mal. Então, assim, aos poucos ele vai melhorando. Então, cara, me parece óbvio que para não perder o cara de novo, independentemente do sintético, é bom seguir a programação, porque o time não perde. Se perder do Palmeiras, bom, aí vai jogar quarta-feira, talvez não até o Oscar. Sábado, entendeu? Claro. Porque o problema dos empates, cara, é a situação na tabela. Claro. Se a gente puder pôr a tabela aí, a gente vai olhar com clareza a situação da tabela. Vem aí uma linha de 5, você acha, atrás? Com 3 atrás? Não tenho que dúvida. Deu uma travada ali. E 2 laterais do lado direito. Os últimos jogos foram Não bem. tem. São Paulo jogou todas as partidas fora de casa dessa sequência, as do Brasileiro da Libertadores, com, vou botar aspas de novo, linha de 5, né? Na verdade, na maioria das vezes, acabou o Ferrarese sendo lateral e o Cédric jogando na segunda linha. Né? Então, eu imagino que ele repita isso. Então tá aí, né, galera? Vai ser jogão domingo aí contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Campo sintético. Né? O Lucas provavelmente entra em campo no segundo tempo, a gente não sabe, né? Porque ele tá muito mal ainda fisicamente. Então botar já no sintético já seria difícil. Mas eu acho que é um confronto duro, cara. O Palmeiras é difícil ganhar do São Paulo, o São Paulo é difícil ganhar do Palmeiras. É um dos confrontos mais equilibrados do Brasil hoje, independente de qual seja, no Morumbi ou no Allianz. Então, vai ser um jogo duro pro São Paulo, mas também vai ser pro Palmeiras ainda. Né? Aí no Allianz Parque. No Allianz Parque, não, desculpa, na Arena Barueri, inclusive. Né? No Allianz Parque. Então, vai ser um jogo duríssimo. Vai ser um jogo duríssimo. Né? Bora ver como é que o Zubeldia vai entrar nesse jogo aí. Qualquer provável escalação que a gente tiver, a gente vai fazer o react junto com vocês aí, pra ver se vocês concordam com a escalação que o Zubeldia vai entrar ou não. Mas vai ser um jogo duro, cara. Vai ser um jogo duro. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquece pra Band Esporte, link na descrição, galera. E comenta aí o que você achou aí, né? Dessa opção aí do São Paulo entrar com 3-5-2, né? Eu acho que é no 3-5-2, mas com 2 alas ali. Então, comenta aí. Valeu?